pessoas deficientes visuais. Ele teve relacionamento, ele teve proximidade com várias pessoas deficientes visuais. Quem está entendendo, né? E o que é magnífico é que Jesus o tempo todo quer nos ensinar alguma coisa. Porque nós, seres humanos, somos dados a padrões. E Deus quer quebrar esses padrões da nossa vida, porque Ele quer nos surpreender, queridos. Nós somos previsíveis demais. E nessa atitude de sermos previsíveis, Deus ele não age na sua plenitude, porque nós estamos numa expectativa. E às vezes essa nossa expectativa impede o agir de Deus, porque se for de outra maneira a gente rejeita. Quem está entendendo? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos no Evangelho de Mateus. Sentar, não, por gentileza, queridos. Pode ficar sentadinho, tá? E a gente vai desenvolver aqui um raciocínio sobre o texto. Você vai acompanhar aí o texto comigo, tá certo? Mateus capítulo 9, versículo 27. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27. Isso, acho com calma. Com calma, é importante você ler a palavra do Senhor, é importante você veja que é verdade o que a palavra do Senhor está escrita. Amém? Isso. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Achou aí? Glória! Eu vou fazer a leitura, você acompanha aí, porque às vezes a tradução é diferente, aí a leitura fica tudo bagunçada. Acompanha aí, viu? Diz assim o texto da palavra do Senhor: a cura de 2 cegos, não é isso? E um mudo. O texto diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Versículo 29 diz: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Versículo 29 diz: tocou então os olhos deles. Amém? Amém. Olha que coisa interessante. 2 cegos seguiram Jesus para uma oportunidade de ficar o quê? O que eles queriam? Os 2 eram cegos. Eles queriam qual milagre? A cura da cegueira. Não é isso? Seguiram Jesus até a casa. Quando chegou dentro de casa, Jesus pergunta a eles: vocês creem que eu posso curar vocês? E eles disseram o quê? Amém? E como é que Jesus curou esses 2 cegos? Como foi que Jesus curou esses 2 cegos? Versículo 29. O que Jesus fez? Jesus fez o quê? Tocou os olhos deles. Interessante, né? Uma ação de Jesus provoca um milagre. Vamos um pouquinho mais à frente, no capítulo 20. No capítulo 20, a partir do versículo 29, 2 cegos foram atrás de Jesus. Jesus pergunta se eles creem no milagre, eles dizem que sim. Jesus toca em seus olhos e eles passam a ver. No capítulo 20, a partir do verso 29, o texto diz assim, o tema: os 2 cegos de Jericó. E diz assim o texto: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho
e a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 32 diz: E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E o versículo 34 diz: Então Jesus, movido de íntima compaixão, fez o quê? Tocou-lhe os olhos e logo viu. Nós temos a primeira situação que dois cegos seguem Jesus. Jesus entra dentro de casa, e dentro de casa Jesus pergunta para eles o que queres que seja feito a eles. Eles disseram: ver. Jesus fez o que para curar esses dois cegos? Agora nós temos uma outra situação, mais dois cegos que estavam à beira do caminho, começaram a clamar: filho de Davi. Jesus, com compaixão deles, você sabe o que é compaixão? Com dó, não é? Aquebrantou o coração, sentiu dó, sentiu compaixão deles. E agora Jesus dá a oportunidade para esses dois dizer o que querem. O que querem que eu vos faça? E eles dizem para Jesus: o quê? Nós queremos o quê? E como Jesus agora cura esses outros dois cegos, o que ele fez? Tocou os olhos. Não foi isso que aconteceu? Então, quantos cegos até aí Jesus curou tocando os olhos? Eu sei que você é bom de matemática. Foram? 4 cegos. Não é isso? E agora começa o nosso problema. Pastor, o problema é um grande problema. Porque, queridos, passou a circular em toda a região que a forma de Jesus curar a cegueira é fazer o quê? Tocando os olhos. Essa notícia correu, e correu muito, por toda a região. Olha, Jesus curou quantos tocando os olhos? 4. Viu, pastor Nazaré? Essa notícia agora caiu no ouvido popular, que é bem fácil de ser curado. O que faz? Vou até Jesus e peço a ele para tocar. A sociedade da época acabou de estabelecer um padrão. Cego, para ser curado, precisa do quê? Que Jesus toque nos olhos. Mas o interessante é que essa fama de receber o toque de Jesus e ser curado se propagou de tal maneira que chegou a um pastor influente da época, chamado Jairo. Ele era pastor, porque ele era chefe de uma sinagoga. Ele era o líder religioso da época. E acontece um negócio interessante na casa de Jairo. Ele tinha uma filha que tinha 12 anos de idade, e ela adoeceu de tal maneira que ela estava acraseada morte, estava próximo de morrer. Em Marcos capítulo 5 fala sobre isso. Marcos capítulo 5 e o versículo 21. É só passar um pouquinho para frente. Mateus, Marcos capítulo 5, versículo 21. E olha que interessante o que diz aqui o versículo 21. E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23 diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, a morte. Rogo-te que venha e lhes imponhas as mãos para que sare e venha. Olha, Jairo queria que Jesus fosse na casa dele para ele fazer o quê? Tocar na sua filha para que ela pudesse ser curada.
A sociedade acaba de estabelecer um padrão. E quando nós estabelecemos o padrão sobre Deus, nós corremos um sério risco de não alcançarmos as maravilhas dos céus. Jesus vai resolver esse problema já para a gente. Nós precisamos nos conhecer. E por nós criarmos padrões, é que nós ficamos limitados com a nossa mente cativa a determinadas situações, porque a gente começa a dizer assim: não, eu não quero outra pessoa para orar por mim, senão o pastor Nacélio. Eu só aceito o pastor Nacélio vir orar por mim. Quem entende o que é um padrão? Eu estou impondo condições para Deus agir. Você está entendendo isso? Ah, não. Se eu for no culto e não me sentar naquela cadeira ali, olha, eu aceitei Jesus tem 1500 anos. E as cadeiras da Assembleia de Deus, onde eu aceitei Jesus, cada uma parece que tinha nome, era cadeira cativa. Aí tinha aquela senhorinha assim, bem mais de idade. Se você sentasse na cadeira dela, ela ficava o culto todo assim, ó, olhando para você sentar na cadeira dela. O quê? Hoje, isso aqui não acontece aqui, só acontece lá no Rio de Janeiro, viu? Essas coisas não acontecem aqui. E ela ficava ali, pastor, com os dentes, se sentou na cadeira dela. Pensa que ela não fala em línguas, fala em nem o sentar para a cama, porque ela só olhando para cima. A senhora riu, né? A senhora sentou na cadeira de alguém, foi? Quem está entendendo? Que o ser humano ele cria padrões, e padrões simplesmente não existem. Jesus quer resolver isso para a gente. Por isso que eu quero que você preste muita atenção, que a gente precisa sair daqui com uma mente agora ilimitada sobre Deus, entendendo que a forma de agir é dele, da hora dele, com quem ele quer agir, através de quem ele quiser agir. E nós não vamos ficar mais amordaçando o Senhor, querendo que Deus faça do jeito que a gente quer. Nós precisamos aceitar do jeito que ele quer fazer. Aí alguém fala assim: não, pastor, por todo mundo, pela minha sogra, não. História de sogra é um negócio, né? História de sogra é um negócio. Quem tem sogra aqui? Pouca gente tem sogra aqui. Pronto. As histórias é malvadeza que faz com sogra, né? É uma injustiça, né, que a gente faz com sogra, né? É ou não é? É só a gente que tem que saber, né? Diga assim: eu não posso. Eu não posso amordaçar Deus com os meus padrões. Diga: eu não posso limitar o agir de Deus com os padrões que eu crio. Diga: eu não posso. Diga: eu não posso tirar a autoridade do Senhor através dos meus padrões. Quem está entendendo? Jairo pede para que Jesus vá à sua casa, porque ele queria que Jesus tocasse sua vida. O rumor de que a cura vinha através do toque de Jesus se espalhou por toda a região. Pasme o que vai acontecer aqui em Marcos, mesmo no capítulo 8. Passa só umas folhinhas para frente em versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. Olha o que acontece. A cura de um cego em Betsaida. Achou aí? Capítulo 8, versículo 22. Diz assim o texto: e chegaram a Betsaida. Chegaram quem? Jesus, os discípulos e a multidão. E chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogavam-lhe que lhe tocasse. Esse já é o quinto cego. Os outros quatro Jesus provou, mas Jesus sabia o que o povo iria criar a partir das suas atitudes, porque Jesus é especialista em seres humanos. Descobriram que o toque de Jesus cura, e agora vários chegavam perto de Jesus pedindo o seu toque. Só que agora o interessante é que trouxeram um cego. Olha,
Os 4 cegos que Jesus havia curado da cegueira, eles buscaram Jesus por iniciativa própria. E esse agora, o texto da Geu dizendo, e chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que lhe... O cego veio por ele mesmo, sim ou não? Ele veio trazido por ela. E quem é que estava pedindo para que Jesus tocasse para curar? Era o cego? Não. Era quem estava trazendo o cego. Entende que não era a fé do cego agora, mas era a fé de quem estava levando o cego. E olha só o detalhe, ó. Eles estavam rogando para que Jesus o tocasse. Porque a forma de curar cego é tocando. Aí o texto continua dizendo assim, versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Alguma coisa diferente está acontecendo, sim ou não? Sim. Como é que Jesus curou os 4 cegos primeiro? Só que agora Jesus já não toca. Vamos ver aqui o que acontece. E tomando o cego pelas mãos, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Olha aqui para mim. Provavelmente ele mandou alguém abrir o olho e fez assim, ó. É o que o texto está dizendo. Estou falando mentira? Cuspir nos olhos é o quê? É cuspir nos olhos. A gente tem como melhorar isso? Não. Imagina a cena. Jesus nunca tinha feito isso. Como é que se curava cego? E agora Jesus pega o cego pela mão, leva para fora da aldeia e ele aplica saliva nos olhos. Eu acho que isso chocou. Sim ou não? Porque todo mundo está esperando Jesus fizesse o quê? Jesus não toca. Jesus não toca. O texto continua dizendo assim: impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Primeiro ele cospe nos olhos, e agora ele faz o quê? Porque Jesus está querendo quebrar aqui um paradigma. Jesus está querendo quebrar aqui um padrão. Ele podia simplesmente só tocar, né? Mas ele decidiu agora não fazer mais a vontade do homem. Sabe por quê? Porque a vontade do homem, ela leva-nos à ruína. E Jesus resolveu agora mudar um pouquinho. Ele tocou sim, eu acho que para não chocar tanto, né? Mas antes de tocar ele fez o quê? Agora eu não sei o que chocou mais. Se foi dar certo tocar os olhos para eles, ou se foi Jesus aplicar saliva. Quem é que sabe o que é saliva? Saliva que eu lembro só para 2 coisas. Uma para um corte no dedo e outra para colar um papelzinho e botar no soluço na testa. Eu não sei se essa prática aqui, mas no Rio de Janeiro o cara faz muito isso aí. Quando tá com soluço, pega o papelzinho, passa ali, ó, e cola na testa. Aí quando o papelzinho seca, as crendices populares, né, do brasileiro. O fato é que o texto está dizendo para nós que Jesus agora toca nos olhos. Versículo 24: levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Versículo 25 diz: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firme, ficou restabelecido e já via ao longe e se distinguia tudo e todos. Veja, antes de Jesus tocar, Jesus fez o quê? Cuspiu nos olhos. Jesus está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa. Tem outra situação do cego, lá em João. Passa um pouquinho mais para frente. No Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. E o versículo 1. Meu Deus! Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Isso, achou aí? A cura de um cego de nascença. Outra situação do cego. Até então, como é que se cura cego?
isso porque as pessoas entenderam assim. Veio uma situação nova que Jesus cospe nos olhos, mas impõe as mãos. Mas agora no capítulo 9, versículo 1 de João diz assim: e passando Jesus viu um homem cego e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6 diz: tendo dito isso, cuspiu aonde? Nos olhos. Sim ou não? Não. Jesus agora cospe aonde? Ora, pois. Mas era só para tocar. Quem está entendendo? Bastava tocar, resolvia o problema. Agora trazia um cego, ele cospe nos olhos. Agora ele cospe na terra. Bastava o quê? É simples para nós, porque somos nós que criamos o padrão. Era só Jesus tocar. Porque nós criamos o padrão. Nós queremos amordaçar Deus. Nós queremos que Deus faça o que a gente quer. Nós queremos colocar Deus na qualidade de servo. Inversão de valores. Quem é que serve? Diga eu. Quem é o Senhor? Só que parece que nós somos os senhores e Ele é o servo. Porque Ele tem a obrigação de fazer o que a gente quer. Quem está entendendo a palavra? Agora Jesus cospe aonde? Versículo 6 diz: tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. Olha aqui para mim. Jesus fez assim, ó, na terra, com o dedo, misturou a saliva na terra. E agora, pastor, vamos ver. E agora o texto do versículo 6 diz: e untou com o lodo os olhos do céu. Olha aqui para mim. Ele fez assim na terra, ó. Com o dedo ele fez o quê? Aí ele pegou e fez o quê? Vocês estão rindo porque a areia nos olhos dos outros é refresco. Pensa que a saliva está misturada com terra agora. Ei, que coisa louca é essa, pastor? Pois é, porque Jesus se faz de louco para ganhar os loucos. Porque nós, na verdade, somos os loucos. Porque queremos que Deus faça tudo o que a gente quer. A gente comete as mais loucas atitudes, a gente fala as piores besteiras, a gente comete os piores pecados e acha que Deus tem a obrigação de perdoar a gente. Ei, está na hora da gente parar, porque está havendo um erro de inversão de valores. Ora, a gente tem uma prática hoje muito grande nas igrejas. Quando termina a pregação, ele fala assim: quem quer aceitar Jesus? Olha, isso aí está errado, é antibíblico isso. Porque Jesus falou: não foste vós que escolheste a mim, sou eu quem vos escolhi a vós para que vade nesse frutos. Não é a gente que escolhe Jesus, é Jesus que nos escolhe. Ei! Está na hora da gente acordar. A gente fica implorando: aceita Jesus aí, aceita. Ei! Quem disse que é o pastor Nascimento que tem que aceitar Jesus? Foi Jesus quem aceitou o pastor Nascimento, preparou, condicionou, capacitou para que vá e dê fruto. Quem está entendendo a realidade da palavra? Está na hora da gente acordar para cuspir, queridos. É o que está no carioca também. Porque a gente está babando como lesados. A Bíblia é muito clara para nós, queridos. E a gente fica inventando padrões, inventando moda, inventando manias, inventando asneiras. Glória a Deus. Estão apelidando o mover do Espírito Santo maravilhoso de repepé. Ei, é mover do Espírito Santo, não é repepé coisa nenhuma. Isso é coisa de demônio, de Satanás, por apelido. A Bíblia diz que alguém apelidou, um grupo de rapazinho apelidou um homem de Deus. Você sabe não quem é?
Pronto, apelidou de quê? Vai boca tenda, vai careca, vai cabeça de ouro. A gente tem um ministro, cara. Esquece. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele amaldiçoou. E do meio da floresta, sabe o quê? Ele pegou as ostras e arrebentou eles, porque eles inventaram um apelido do nome de Deus. E é o que mais acontece dentro da igreja, crente apelidando crente. Meu Deus! Queridos, na hora da gente acordar. O que nós queremos sobre nossas vidas? Bênção ou maldição? Mas parece mais que é maldição quando eu vejo as atitudes de muitos crentes. Quer saber quem é o crente? Olha a rede social dele, o Facebook, é o Instagram. Aí você vai saber quem é o crente. Eu peguei uma missionária certa vez assim no Instagram. Pelo amor de Deus, queridos, vocês estão rindo? Isso é uma desgraça pro evangelho. Que aí depois sobe no altar cheio de poder. Desculpa, mas eu não sei mais o que é. Se é vaso, se é mulher de Deus, se é mundana, se é uma falsificação, se é fake news, se é mutante. Eu não sei mais o que é, se é Pokémon novo, eu não sei o que é, queridos. Porque o negócio está badernando. E está badernando com muita rapidez. Com muita rapidez. Aí sabe o que a missionária me disse?